Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre o fim da era dos 21 milhões. Estão errados sobre a escassez do Bitcoin. Comigo eu tenho Felipe, o investidor descentralizado, e que sugeriu esse tema antes que vocês comecem a me bater. eu tava me escondendo atrás do fato, né, de que não, o Hugo só inventa FUD, olha só o tema que ele sugeriu, lá, o fim dos 21 milhões, não tinha que ser esse Hugo, né? Eu já tava me escondendo. Eu leio, né? Se eu leio o título, logo fui eu que criei, né? Então... eu já tava me escondendo atrás disso, né? Mas... Ou não, existe um estudo pretérito feito com base no livre mercado que demanda o consumo de conteúdo. É, isso mesmo. E aí, com base nesse estudo feito, né, a gente vai falar o quê? Porra, Bitcoin é escasso? São quantas unidades? Um pouco menos de 21 milhões? Se você falar 21 milhões, você está errado, viu, coleguinha? Tem que estudar mais um pouco. Mas, ainda assim, a gente vai falar aqui algumas coisas, né, que podem colocar em xeque isso. É FUD o que você está fazendo. Pode ser, sem dúvidas, pode ser que seja, mas ouça com cautela, porque tá bem embasado o que a gente vai trazer para você e a gente quer mesmo ouvir a sua opinião acerca do assunto. Não é só você virar para a gente falar assim, isso é FUD, porque todo mundo faz isso já, né? Eu quero que... Circulando, FUD, circulando, né? Tipo assim... Os seguranças da rede, né? Segurança, circulando. Tem nada para definir, não. Agora tem um novo ente, né? Você tem o Node, você tem o minerador e você tem o segurança da rede agora, né? Que é o agente de rede social que atua contra FUDs, né? Exato. Enfim, mas a gente vai falar, né, de forma até legal e embasado para explicar, né, por que a gente está falando disso. Pode ser um FUD em si? Pode, né? A gente está trabalhando aqui com suposições, mas são interessantes de serem discutidas e avaliadas, e por isso que eu estou falando mais uma vez, né? É importante que você opine de volta, né? Até assim, para contra-argumentar, né, com isso. É interessante isso, tá? Mas a gente tem mais, no fim das contas, pelo menos eu, né? O Hugo ele é um cara chato, né? Segundo as redes sociais. Mas é verdade. Eu tenho muito argumento pró Bitcoin, mas vamos lá, enfim, vamos embora. Não, assim, eu já falei isso em alguns outros lugares, mas torno a falar aqui, assim. É preciso encontrar conforto na incerteza. Então, é preciso entender uma série de problemas e falar, não, mas para este objetivo, essa ferramenta me atende. Não é preciso comprar uma narrativa inteira de adoração e perfeição para mesmo assim chegar e falar, não, acho que é um bom momento e eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou vender, né? O que eu acho e o que eu creio ser inadmissível, é para isso que eu trabalho, para isso que eu despendo meu tempo, né? Trabalho não, eu despendo meu tempo, é justamente para acabar com a necessidade de adoração e de perfeição. Porque isso é importante. Porque se algum problema acontecer, a pessoa sabia. A pessoa estava informada, ou pelo menos a pessoa ignorou. Porque os que aconteceram e a gente noticiou antes aqui, nós avisamos. Né? Você lembra do negócio da mineração? Teve muita gente que deixou de colocar dinheiro e não teve equipamento roubado. Né? Então, amigos próximos, inclusive, que chegaram para mim, tô pensando em entrar aqui, mineração. Cara, segura, porque vai dar merda. Salvou pessoas, né? Salvei pessoas, mas assim,
Para quem ouviu, né? Claro. Para quem ouviu. Você tá, aquela coisa, está pedindo a minha opinião. Minha opinião é essa. Não por causa disso. A pessoa resolveu ouvir. Né? Poderia não ter ouvido, mas saberia. Né? Então, cada um faz o que quiser com a decisão, mas é importante que tenha um cenário. Existe um cenário de não perfeição do Bitcoin, existem fragilidades, existe uma série de coisas, mas existe algo que, olhando daqui para o passado, mostra-se ser uma boa reserva de valor. Se vai continuar assim, se vão acontecer problemas que até hoje não aconteceram, e por mera falácia do jogador, né, assim, que as pessoas, do apostador, que é aquela que a pessoa acha que um fenômeno vai acontecer ou vai acontecer o contrário, só que aconteceu muitas vezes antes, isso não quer dizer nada. A probabilidade é de acontecer ou não, né? Então, entrar nesse joguinho, né, eu sou muito contra o cassino que é feito do Bitcoin, essa aposta, não, vem de casa, põe tudo, põe 150%. Eu vou sempre bater nisso. E eu acho que a gente falar que Bitcoin vai ser sempre 21 milhões é um erro. Ele está com emissão programada para ter muito próximo de 21 milhões. Ponto. Isso pode mudar a qualquer momento. Depende de todo mundo da rede aceitar e não sei o quê. Não, depende de meia dúzia e enfiar uma narrativa goela abaixo. Porque é assim que sempre funcionou no Bitcoin. Toma-se uma decisão por um pequeno grupo de pessoas e enfia uma narrativa abaixo e todo mundo bate palma. Então, nós estamos num cenário em que se os donos do Bitcoin acharem que a recompensa para os mineradores está baixa demais e isso começar a gerar instabilidades na rede, os donos do Bitcoin vão fazer algo muito semelhante com o tail emission. Com as mesmas justificativas, e aí essas justificativas imediatamente vão ser válidas, o que hoje são execradas. Vão dizer, não, realmente existe um monte de moedas que nunca foram movidas, que foram perdidas, a gente tem que dar isso como perdido, e então a gente, como é que vai repor essas moedas? Porque se ficar muito escasso, não vai ser bom para usar como moeda, então nós temos que remunerar os mineradores, porque a segurança da rede depende deles, e blá, 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 e vão comprar essa narrativa. Vai. E aí vai ser o Deus Bitcoin é tudo isso porque emite uma moedinha ainda, porque tem uma emissão controlada. Não vai ser assim, porque tem uma emissão fixa, vai ser porque tem uma emissão controlada. E os conceitos de inflação vão ser mudados. Não vão ser mais assim, o M2 é que é o causador da inflação. Vou começar a pensar e dizer, não, é um pouco mais complexo que isso. A gente já falou, né, algumas vezes abertamente, muitas vezes não abertamente, como que como é que é o nome? O posicionamento, né, a narrativa desses caras muda com uma coisa ou outra. Com assim, aconteceu alguma coisa no Bitcoin. O Michael Saylor deu um peido. Aí, pessoal, todo mundo falando assim, nossa, como é importante peidar. Nossa, é muito legal você colocar metano, né, na coisa que Aí, se o Michael Saylor, ele fala que não pode peidar, todo mundo fala assim, não, eu quero ver se você tranca o cu, né? E tal, tipo assim, a narrativa ela sempre vai mudando, né? Com essa. Desculpa, eu acho que eu fui um pouco. É justamente porque é uma narrativa, né? Ela não tem preocupação com a realidade. Exatamente, né? Enfim, tá bom. Vamos, deixa eu trazer. Vou trazer o peido do Saylor aí. Dá pra vender no vidrinho, tá? Caro, viu? Então, pagamento em Bitcoin. E, cara, assim, quando a gente trouxe recentemente alguns acontecimentos, principalmente falando de criptografia do Bitcoin, a fraca criptografia escolhida e a incapacidade dos desenvolvedores em implantar uma criptografia superior, mesmo sabendo que ela existia, a quantidade de marcações de pessoas marcando outras pessoas e perguntando para a inteligência artificial mostra que essa comunidade não sabe verificar bosta nenhuma.
Uhum. Né? Então, assim, não conseguem pensar, depende da informação de terceiros e, principalmente, depende da narrativa de terceiros em tentar diminuir a importância dos achados. Né? Teve uma matéria recente, vou citar mesmo, da Livecoins, dizendo que o Narcélio falava que todas as teorias eram conspiratórias, que nunca foi explorado esse bug, nunca foi isso. 3 semanas depois, a Livecoins foi lá e mostrou uma situação que realmente aconteceu por fragilidade de geração de entropia em chave e roubaram os fundos. Então, as pessoas precisam parar de acreditar no influencer da moda ou na mídiazinha da moda. Que também segue uma narrativa. Que está seguindo uma narrativa. Eles foram, e assim, fica público aqui registrado que a Livecoins pelo menos teve a hombridade de mostrar uma falha que efetivamente aconteceu numa matéria que 3 semanas antes ela tinha dito que não era possível acontecer segundo o criptógrafo especialista, o cypherpunk especialista. Né? Sim. Então, assim, vocês precisam parar de acreditar em qualquer porcaria, porque e questionar os seus deuses da blockchain do Bitcoin, como autoridades fossem, porque os caras não sabem o que estão falando. É ou não é? Hã? Não, eu não estou falando só da questão moral, estou falando de código. Código. Com certeza. Né? O Ed Oss foi marcado nas publicações, depois fez um texto muito brilhante, que eu gastei 45 minutos lendo, e ele concluía, grande, e ele na conclusão dele, ele falou exatamente a mesma coisa que o Coffee Nix falou aqui na entrevista. Mas quando ele disse aqui, não, isso nunca aconteceu, isso entendeu? Então, assim, as pessoas são parar de construir deuses onde não há pessoas capazes de mostrar a realidade que está acontecendo. Né? E é por isso que quando a gente traz uma perspectiva dessa, mostrando que, por exemplo, em 2032, a recompensa do Bitcoin já vai ser 0,78 Bitcoins, e em 2036, mais ou menos, vai ser 0,3 alguma coisa por bloco, a recompensa e o valor do bloco vai começar a depender de duas coisas. De uma escalada infinita de preço do Bitcoin que não é certa. É isso que eu ia falar. E um segundo ponto é de taxa de transação de pessoas que não necessariamente... Você está penalizando o usuário. Você está transformando desculpa, só para concluir. Você está transformando as transações mais caras para garantir um hash rate. Então, assim, isso precisa começar a pensar em ser revisto, ou, em algum momento, alguém vai rever isso e vai enfiar uma narrativa goela abaixo e vai todo mundo comprar. Mas quando a gente falou isso algum tempo antes, era FUD. Porque, assim, porque nós não temos autorização de autoridade de deuses para dizer as coisas que podem ser aceitas, entendeu? A gente não faz parte desse grupinho. Depois que a gente for convidado lá pro Bit alguma coisa, né? Aí a gente pode falar, né? Enfim, a grande questão é o seguinte, né? Essa sua fala ela é boa, a gente já abordou isso aqui no podcast outras vezes, é o seguinte. O que acontece? O Bitcoin, a recompensa por bloco, ela vai diminuindo com o tempo, né? Então, assim, próximo halving em 28 vai cair de 3,125, né? Que é o que está agora, para 1,56. Ou seja, metade. O que acontece com isso, né? O minerador, ele recebe menos bitcoins ao minerar o bloco. E você recebe os bitcoins de recompensa mais as taxas de transação. A ideia, né, é que lá na frente o Bitcoin vai estar valendo muito mais dinheiro, de forma que você não precise nem receber mais a recompensa do bloco. Em 2140 não tem mais recompensa do bloco. A recompensa é zero. O minerador vai receber somente o quê? As taxas das transações que são pagas. É de se esperar que
o minerador venha a receber taxas boas o suficientes, com o Bitcoin valendo um valor alto o suficiente, para que ele se mantenha no jogo, se mantenha minerando. Só que aí entram algumas coisas, né? Se você tem o Bitcoin subindo tanto assim de preço, eu imagino que a transação, na verdade, assim, a transação ela vai também ficar mais cara. Eu não sei, não consigo imaginar se vai ser caro o suficiente a ponto de remunerar bem esse cara, a ponto dele querer ficar minerando Bitcoin. Talvez você tenha um crescimento na base de usuários, né? E aí isso aumente, mas o que eu, como usuário, quero é pagar barato na taxa. Então, a gente entra, né, nesse momento, nessa discussão, nessa dicotomia aí, né? Pagar taxas caras para o minerador ou pagar taxas baratas em prol do usuário, né? E até que ponto o minerador vai continuar minerando se as taxas mudarem, seja lá para quanto for. Então, assim, esse é o questionamento, né? Uhum. E é algo complicado, que assim, o minerador, para manter a rentabilidade em bitcoins, ele precisa dobrar a eficiência dele a cada 4 anos. Correto. Isso levando em conta que ninguém entra mais na rede. Ou seja, Uhum. ele precisa muito mais que dobrar. Que a rede do Bitcoin cresce a cada ano, linearmente. Então, ele precisa mais que dobrar para manter o rendimento quando o halving acontece. O halving, né? Uhum. Esta guerra pela competição pelo melhor vai, é óbvio, expulsando os outros, mas vai sendo uma necessidade de eficiência muito grande, de gestão muito grande, de compra de equipamentos que há 2 anos a S19 era o padrão do mercado, hoje já é obsoleta. 2 anos. Né? Você já tem uma máquina obsoleta, já no mercado de usados, porque os equipamentos, já, a S23 já é o dobro de eficiência. Então, é uma necessidade de gasto e investimento muito grande e que isso precisa ser sustentado por uma alta infinita do Bitcoin. Cara, o que acontece? É complicado. Vamos, vamos mostrar aqui uma continha, né? Só para o pessoal pensar e raciocinar junto com a gente. Olha só. Vamos supor, né? Vamos imaginar aqui aonde você pague, sei lá, conta assim, é mais ou menos de cabeça, tá, galera? Não assusta, não. Você pagando, você fazendo aí, ó, 3.500 transações num bloco de Bitcoin, e o bloco de Bitcoin tendo aí, sei lá, umas taxas aí de uns 50 mil dólares. Aí digamos que você ganha aí na recompensa de bloco 312 mil dólares. Por quê? Por que eu tô falando 312 mil dólares? Imaginando o Bitcoin a 100 mil dólares, tá? Eu estou fazendo um chute com números, tá? Bitcoin é 100 mil dólares, mais ou menos que a gente está agora, e você ganha aí 312.500 dólares por bloco. Quando tiver o próximo halving, os seus 300 e poucos mil dólares que você ganha por bloco cai para 150 mil Uhum. dólares por bloco. Se o Bitcoin mantiver o mesmo preço, tá? Então, assim, ou seja, se o Bitcoin não subir de preço, se o preço for o mesmo, você tem então 50% menos incentivo para minerar, porque caiu em 50%, né? O quanto que você tem de retorno. Pode ser, né, que entre halvings o Bitcoin, na verdade sim, historicamente entre halvings o Bitcoin sobe de preço, né? Mas
pode ser que você tenha, né, variações aí que às vezes a recompensa entre halvings ela começa a cair à medida que o tempo vai passando, entendeu? Essa que é a grande questão. Se você for olhar, eu acho que depois do halving de 2024, a recompensa caiu, tipo assim, quase 30%, né, para os mineradores, mesmo já considerando o aumento de preço do Bitcoin. Então, assim, ainda é um jogo bom que muita gente se mantém, mas são coisas que precisam ser avaliadas, porque talvez somente a recompensa do bloco, assim, somente a recompensa do bloco não segura nada, esse é fato. Mas, Cara, depende, assim, a gente está falando num Bitcoin de 100 milhões de dólares. Em dinheiro de hoje, porque aí a gente está falando em 2 milhões de satoshi por bloco, que vai dar 2 milhões de dólares por bloco. Agora, quem vai pagar 500 dólares em dinheiro de hoje para fazer uma transação no Bitcoin? Exatamente. Você penaliza o usuário. E aí não tem mais dinheiro P2P. Entendeu? Para pequenas transações de internet. Então, assim, isso escancara que o modelo atual não vai garantir, né? Você está penalizando, é um incentivo perverso para jogar nas costas das pessoas que transacionam uma carga cada vez maior e inviável economicamente para você fazer transações. Não vem com papinho de Lightning Liquid, sabe? Não vem com selinho de Blockstream, não, cara. A gente está falando da rede do Bitcoin, a rede que foi criada com o white paper de Satoshi. Ela, nesse nível, penalizando o usuário desse jeito, é perverso demais. Você não garante um hash rate assim. Mas olha o nível de subida que a gente tem que estar falando de preços, né? Não estamos falando só de. Estamos falando de poder de compra com esse preço. É muito grande. É algo assim. O que mais desse mundo tem que. Tipo assim, a gente está falando de muito mais de 10 vezes, né? 100 mil, 1 milhão, 10, 100 mil, 10 mil vezes. A gente põe subir 10 mil vezes. Ou seja, em 10 vezes ele pega o ouro. Né? Então, imagina o tamanho do market cap de tudo que tem que estar em cima do ouro, de todo tipo de investimento. A gente já tem que estar num mundo disfuncional, cara. Que é o que a gente entrevistou o Rascunhos Econômico recente. Né? É um mundo deflacionário de pessoas só especulando em cima do Bitcoin, porque a subida de preço é infinita. Né? Então, a gente já tem que estar num nível desse, de um mundo disfuncional girando nessa premissa, para as taxas de transação garantirem o hash rate. Que absurdo. E ninguém conseguindo transacionar, né, nessa rede. Temos que usar outras soluções custodiais, porque vai pagar o quê? 500 dólares por transação? Quem que paga 500 dólares por transação para o sistema SWIFT, cara? Sabe, é um delírio que os bancos vão... não, claro, os bancos vão optar hoje em pagar 500 dólares por transação para ter uma transação imutável. Porra! Olha a viagem, olha a ideia. Né? Assim, existe preço para as coisas. Existe custo que as pessoas estão dispostas a pagar por privacidade, por soberania, por imutabilidade. Não é assim. Não é esse devaneio, né? Esse sonho de uma noite de verão, como diria o presidente Collor. Né? Não é isso, cara. Sabe, hello, realidade. Faça as contas, pega uns números, né, cara? Não tem como. Enfim, vamos ver o que será, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos falar, né, de
algumas ideias, né? Alguns argumentos que a gente acha que pode ser que por mais que a gente está mostrando, né, que fazendo algumas contas, pode ser que seja necessário ou que não seja só viável o esquema, né, de pagamento que é o Bitcoin atualmente. A gente também acha que existem alguns argumentos, alguns pontos que falam que isso realmente não vai mudar. E eu acho também, é o que eu acho que o Bitcoin não vai mudar para isso, né? Porque é aquela coisa, né? Tem um pessoalzinho que fala que, né, que esse limite, né, inflacionário do Bitcoin, na verdade, assim, o fim da emissão de moeda em 2140 é o que faz o Bitcoin o Bitcoin. E se você colocar, né, que seja uma tail emission nele, você não tem mais Bitcoin. Para mim muda fácil, cara. Mas com Você segurança. acha? Eu acho que não muda. Os donos do Bitcoin disserem e muda. Não, tá. Aí já são outros 500, né? Eu não sei o que, Porque, que assim, são muito poucas pessoas que precisam falar da ideia. É o que eu falei no começo aqui com questão no caso brasileiro, mas são muito poucas pessoas que de fato precisam falar sobre isso para que seja incorporada essa ideia na narrativa. Entendeu? Porque não é o que é dito, é por quem é dito. Esse é Sim. o problema do Bitcoin, né? Maior que eu vejo. É quem diz as coisas tem um peso muito grande. Então, há poucas pessoas no Bitcoin que se dito isso, geram um peso no que é dito, e imediatamente os produtores de narrativa vão incorporar isso e vão começar a levar ao debate público que, se de uma forma coordenada, não haverá discussão, haverá um ajuste na maneira com que isso é dito. E vai passar a ser realmente a melhor solução. Então, é só isso que falta, no meu ponto de vista. Não é. Porque não é uma blockchain que tem duas camadas de pessoas anônimas, uma implementando, uma escrevendo código, onde, se você não tem uma boa ideia, a ideia não passa. Não é? E elas são de fato ouvidas, porque quem ouve é diferente de quem produz, que é diferente de quem implementa. Isso não existe no Bitcoin. Então, são muito poucas pessoas que precisam ser convencidas, que precisam dar a declaração pública disso acontecer, mostrar que isso é melhor, mostrar uma sinalização positiva dos mineradores, e isso entra fácil num BIP e passa a ser implementado. Claro, talvez num hard fork, né, porque é necessário mudar isso a nível de código, mas aí é um hard fork que vai ser super suave, sabe? Aproveita, já vem com outras implementações para proteger os usuários, entendeu? Olha, nós vamos obrigar também a migrar, porque essas carteiras aqui nós encontramos fragilidade, aquelas fragilidades que são descritas há 10 anos, ninguém fez nada, entendeu? Então, assim, vem tudo num pool de justificativa que cai assim como uma luva para a narrativa, sabe? Assim, ser distribuída e todo mundo bater palma, sabe? E beleza. E aí, assim, rapidamente vai acabar esse limite de 21 milhões, é algo escrito em pedra. Sim, sabe? Os conteúdos são retirados de mídia social, as coisas somem, cara. Assim, se você olha, sabe, eu tô nessa desde 17, vendo, consumindo conteúdo. Cara, em 17, 18, era, não importa o momento, compre Bitcoin porque logo vai estar acima. Hoje já não é assim. Hoje é, pô, espera baixa, um momento, né, não sei o quê, faça DCA. Ninguém falava em DCA há 7 anos atrás. Ela dá a paulada que for, porque daqui menos de um ano vai estar acima.
Porque existe uma volatilidade muito maior. Agora, fica-se nesse discurso que vai entrar um dinheiro infinito, mas daqui a pouco esse dinheiro não vai ser tão infinito assim. E aí as coisas vão começar a mudar, né? A narrativa tem que mexer no bolso dos poucos ali, né? Dos donos do Bitcoin, por assim dizer, e aí a coisa muda. É hora que mexer no bolso. A grande questão, assim, não é a grande questão, mas assim, uma coisa também que é um argumento também, é o seguinte, será que o cara que tem muito Bitcoin, ele ia ser favorável a diluir o próprio dinheiro dele? Porque mesmo entrando na narrativa, né, que agora o Michael Saylor falou que tem que diluir, que tem que criar mais, tem que ter tail emission, beleza, mas e eu que tenho, 900 Bitcoins, que tá valendo tanto? Eu não quero que emita mais, entendeu? É uma coisa que vai entrar na discussão também, né? Você está partindo do pressuposto que existem pessoas dentro do Bitcoin com poderes políticos que até hoje ainda mantêm toda a reserva deles em Bitcoin e não diversificaram, né? Não isso, mas, por exemplo, que seja o próprio, a Strategy, né, a empresa, ou a BlackRock, por exemplo. Eles têm hoje o equivalente a não sei quantos trilhões em Bitcoin. Beleza. Não, mas Não tem estamos trilhão, propondo. pô. Não, estou dando um exemplo. Tá. Sim, no futuro, né? Sei É, quantos trilhões assim, eu e... tenho $1 trilhão em Bitcoin. Para que eu vou votar a favor de começar a emitir mais, né, para financiar o minerador, mas isso vai diluir o meu negócio. Eu prefiro eu mesmo pagar alguma coisa para o minerador e manter ele lá, ou sei lá, dar um subsídio, converso com o Trump, sei lá, entendeu? É um argumento assim contrário a mudar o cap, porque é uma coisa às vezes menos traumática na comunidade. Olha, é uma possibilidade. Eu não sei, é como eu te falei, eu acho que esse traumático na comunidade, ele não vai ser tão traumático porque a narrativa vai ser escolhida com cuidado, entendeu? Mas entendo que se ela for mais traumática, você vai encontrar mais resistência. Mas é uma das coisas que a blockchain do Bitcoin é meio traumatizada, porque todo hard fork gerou a criação de uma nova moeda, uma instabilidade absurda, né? Como foi o Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, uma série de coisas assim. Criou-se muito barulho que distorceu o mercado e uma série de coisas nesse sentido, mas esses hard forks eles não precisam sofrer dessa forma, desde que acompanhado com um alinhamento. E eu acho que é esse alinhamento que talvez nós vejamos, entendeu? É essa a possibilidade de um alinhamento e a coisa ser muito menos traumática. Né? Como foi o Taproot, por exemplo, né? Uma coisa, uns mineradores sinalizando positivamente, as implementações acontecendo e tal. Então, talvez seja uma situação assim, acompanhado de uma questão de segurança. Eu penso muito nisso, porque assim, o Saylor ou uma BlackRock não vai querer perder trilhões dela, né? Diluindo o poder de moeda. Mas e se isso vier acompanhado com uma sensação de segurança do tipo assim, olha, essas carteiras vulneráveis aqui de Satoshi estão vulneráveis. Se esse cara movimentar essa carteira, é 1 milhão de bitcoins sendo dumpado no mercado. Você quer perder ou você quer... Entendeu? É melhor a gente pensar numa emissãozinha aqui de 0,1 bitcoin por bloco a mais, sei lá, né? Tô chutando um número aleatório, 0,5 bitcoin por bloco, e esse risco desses bitcoins não serem movidos mais, é tudo suposição, tá? Ou a gente deixa assim, entendeu? Então, assim, essa narrativa que vai ser interessante de ver.
né? Para quem for, enfim, para quem for puder acompanhar isso em vida, né? Ou algo nesse sentido, vai ser algo interessante de se ver para onde esse discurso vai, para que algo assim seja implantado. Lógico, a gente está falando ainda no mundo das ideias, mas é um problema real que vai se aproximar, né? A maneira com que o Bitcoin precisa subir de preço para garantir que os mineradores utilizem só com subsídio, que os usuários não sejam penalizados por transações altíssimas, cara, é muito grande o que o Bitcoin precisa subir. Mas a subida de preço, ela naturalmente, ela já penaliza mais, né? O usuário. Sim, porque assim, em última instância, o usuário vai ser muito penalizado, cara. Porque, assim, vai pagar $1 por transação? São 5 mil transações, vai pagar $5.000 por bloco? É uma merda. É nada. Né? Então, assim, vai gerar um bloco a cada 10 minutos pagando $5.000, sendo que são 5 mil transações. Então, mas até lá vamos fazer uma forma de caber 30 mil, 100 mil transações por bloco. Tá? Então, assim, entenda que, de qualquer forma, é um problema sabido para acontecer. É sabido. Né? Vai chegar o momento que, se mantiver o protocolo exatamente imutável, né, do jeito que o maximalista gosta, assim, né, escrito por Deus, programado por Jesus, e, enfim, seguir toda a religião, não vai ter transação por $1 para ninguém na Layer 1. E isso não é bom. Antes que, né, começa aquela coisa, não, mas isso é bom porque... Não é bom. Isso penaliza o usuário. Usuário de qualquer rede. O sistema... O banco não vai querer pagar $500 para fazer uma transação. Em lugar nenhum do mundo. Esses caras têm um sistema Swift, né? Então, eu também não sei. A grande questão, né, que falar da mudança em si, né, se você for olhar, são seria, né, o precedente para mudança, né? O que seria usado de argumentação para mudança, né? Com base em que essa mudança viria, né? E eu digo isso pensando no seguinte: se você for olhar, será que essa mudança ela viria porque as pessoas querem dar ao minerador mais retorno, porque eles querem manter o hash rate da rede? Até que ponto você fazer uma mudança para beneficiar o minerador não é considerado uma intervenção? Por que a gente não deixa que o próprio mercado se regule com o que já está aí? Se for interessante que tenha menos mineradores que tenha. O importante é que você mantenha o Bitcoin do jeito que ele é. É uma forma também de se pensar, entendeu? Porque se você for pensar que porque o Bitcoin tem que ter hash rate alto, tem que ter isso e aquilo, realmente aí vai ter que fazer mudança mesmo. E a primeira mudança vai ser o precedente de todas as outras que virão. E aí você vai deixar de ter o que você era Bitcoin e vai virar, sei lá, qualquer outra bosta aí, igual tem um monte de novo aparecendo. Aí a discussão é isso, né? Qual que é o precedente para essa mudança? Porque a partir do momento que você abre a primeira exceção, fudeu. Uhum. Você abriu a primeira exceção, aí vai ser igual pandemia. Entendeu? O dinheiro imprimindo, porque é exceção. Então, assim, aí vai ter várias. Vai ser igual lei normal, vai ser igual política. Vão ser várias exceções que vão justificar mudanças. E aí você já sabe, né? Vai mandar quem tem mais dinheiro em cima do negócio. Então, assim, por isso que eu acho que pode ser que não haja mudança, ou às vezes até é bom que não haja mudança, por mais que isso pese em cima do minerador. Eu não sou desses caras que acham que o hash rate tem que ser alto, não, sabe? Eu acho que ele tem que ser mais descentralizado, mais resiliente do que alto. Sim. Então. Até porque eu estava até tentando criar uma equação esses dias.
Não é só a quantidade de contas por segundo que diz que uma rede é mais alta, mais segura ou não, né? Cada dispositivo concentrando cada vez mais capacidade de cálculo, isso não é descentralização. Uma rede menor em quantidade de cálculos por segundo, isso muda de algoritmo para algoritmo, mas uma rede com cálculos menores a cada segundo sendo feitos, mas com dispositivos muito mais distribuídos na população, e não só em pools, mas em indivíduos, é um sistema mais descentralizado do que algo com dispositivos altamente concentrados, com aplicações específicas e com acesso cada vez mais restrito. Isso é uma coisa importante. O acesso ao material de mineração é cada vez mais restrito e específico. Né? Nem o ouro é assim. O ouro existem várias formas de mineração. Uma delas é você lá na beira do rio cavucando e beleza. Outra coisa é uma operação que vai pegar a montanha por dentro e fazer. Mas as duas coexistem. No Bitcoin isso não coexiste mais. Né? O Nerd Miner não é o equivalente, o Nerd Miner Bitaxi não é o equivalente ao carinha no garim. Né? Então, são situações que, assim, com hardware específico, com quantidade de compra, o hash rate altíssimo, não significa que está mais descentralizado. Eu ainda arriscaria dizer que não significa que está mais seguro. Porque com tantas fragilidades para você ter de equipamento, de produção de equipamento, de compra de equipamento, de local para colocar o equipamento, de regulação estatal para ter esse equipamento funcionando, deixa, inclusive, a coisa mais sensível, porque se, por um acaso, uma dessas grandes linhas de produção tem uma falha repentina ou são obrigadas a ser retiradas do ar, a própria rede do Bitcoin vai sofrer num curto prazo para ter ajuste de dificuldade, para o que vai ser usado para minerar. Né? Então, não é só quantidade de cálculos por segundo, existem outras variáveis que têm que ser levadas em consideração e que as pessoas tendem a simplificar. Né? Falar, não, a hash rate alto significa cada vez mais segurança na rede. Não necessariamente. Né? Recentemente, o hash rate do Monero deu uma subida e não era mais seguro, era um ente dizendo, eu vou fazer um ataque de 50%. E aí? O hash rate subiu, eba, mais segurança na rede. Não. Mas é aquilo, né, cara? É a doutrinação pelo conceito errado. As pessoas não param, não refletem, porque é aquilo que eu falei no começo. Quem diz é mais importante do que é dito. Então, se o cara falou que hash rate alto significa mais segurança da rede, isso vai ser repetido, sem senso crítico, sem alguém discutir o contrário. Peraí, mas por quê? Não, porque tem mais gente minerando. Não, pode ter menos gente minerando, o equipamento mais eficiente e a mineração menos acessível a todo mundo, ou seja, concentrado em menos pessoas, mais centralizado. E aí? Né? Então, cara, tem mudanças que podem acontecer no Bitcoin para isso, né? Podem gerar 2 Bitcoins coexistindo, né? Pode ser catastrófico e vir com uma situação de emergência, e aí vai perder características, né? Enfim, pode ser mais traumático, pode ser não fazer nada, né? Que é uma grande possibilidade de não fazer nada, as taxas vão ficando cada vez mais caras e aí o Bitcoin cada vez vai ser mais desmonetizado, né? E vai ser mais reserva de valor, né? Mais pegar, registrar, guardar lá e não mexer nunca. E aí a gente vai ter que escolher no futuro o que vai querer transacionar como dinheiro, né? Porque Bitcoin não vai ser.
Exatamente. Certo? Eu acho que é isso, né, cara? Então, chegando ao final de mais um episódio, aí se chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe o seu comentário, né, sobre o que você acha dessa questão e manda, né, para aquele seu amigo que acha que tudo no Bitcoin é imutável e se a gente mostrou até que tem algumas coisas que já mudaram e a narrativa já incorporou muito bem. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.